Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado As Redes Colaborativas no Processo de Formação Docente para uma Educação Física Inclusiva, tendo como autores o Dai Mendes da Silva e a professora Maria Aparecida Dias. Esse é um projeto de tese, uma pesquisa que está em andamento e está vinculado ao programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como problema norteador para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi pensado em relação a como alguns autores consideram o sistema educacional brasileiro como sendo um sistema complexo e um sistema dinâmico, né? Um sistema que pode sofrer alterações tanto do meio interno quanto do meio externo. Algumas pesquisas também que direcionam para a perspectiva da formação continuada, principalmente no que concerne à educação física escolar, no âmbito da inclusão, percebe-se que muito desse processo de inclusão ele é tido como protagonista o docente, né? Então, como figura central o docente. Então, nenhuma dessas pesquisas fez essa análise das inter-relações existentes entre os diferentes atores que compõem esse sistema inclusivo na escola regular. Para isso, algumas questões norteadoras foram direcionadas, que são o que está sendo apresentado na literatura sobre o processo de inclusão no contexto da educação física escolar e o que tem sido relacionado com a teoria da complexidade, assim como também como seriam as aulas de educação física escolar frente a avanços e transformações diante de uma prática metodológica holística dentro da perspectiva da inclusão. Nesse sentido, alguns objetivos foram elencados, né? O principal deles seria desenvolver uma formação docente através de uma rede colaborativa com ênfase no processo de inclusão, na educação física escolar, e vinculado a esse, 3 objetivos específicos também foram direcionados, que seria revisar sistematicamente o processo de inclusão na educação física escolar na perspectiva da complexidade, identificar os atores e os seus papéis no processo de inclusão na criança com deficiente nessas aulas, e, por fim, aplicar uma formação docente com base nas redes colaborativas sobre o processo de inclusão no contexto da educação física escolar. Para isso, foi gerada uma pesquisa de característica aplicada, com abordagem mista, né, objetivo descritivo exploratório e procedimento quase experimental. Farão parte desse universo 55 professores de educação física da rede de ensino do município do Crato, distribuído em 21 escolas de ensino fundamental. Como os critérios de inclusão, nós vamos ter quem? Os professores de educação física com vínculo ativo podem ser efetivos, substitutos ou temporários, desde que estejam com contratos vigentes, e como critério de exclusão, apenas aqueles que não concluírem o processo de formação com validade de 75% de sua frequência ou não tenham participado diretamente desse processo de avaliação. Nesse fluxograma, a gente consegue observar que o projeto ele foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa condiz com um estudo exploratório, né, descritivo do ambiente. Então, nesse processo, a gente vai fazer a anuência com a Secretaria Municipal de Educação e nessa apresentar o projeto junto à gestão e aos professores de educação física. Nesse encontro, a gente vai fazer o convite por meio da assinatura do TCLE, e aqueles professores que assinarem, aceitarem participar da pesquisa, irão responder um questionário, onde nesse questionário será avaliado todo esse processo de rede social, né, interações sociais entre os diferentes atores envolvidos no processo de inclusão que o professor aponta, e como também alguns aspectos associados ao aspecto de inclusão da criança com deficiência nas aulas de educação física, gerando também uma rede semântica. A segunda etapa é a etapa de desenvolvimento e aplicação da formação. Essa formação ela vai ser gerada a partir das respostas desse questionário 1, e durante essa formação, que será a partir de módulos, que vai ser constituída 100% no formato remoto, pensando na perspectiva da pandemia, será aplicado um segundo questionário como meio de avaliação, como também para gerar conteúdos específicos para uma nova rede semântica e verificar, assim, o impacto dessa formação nos aspectos metodológicos e o quanto isso pode influenciar no processo de inclusão da criança com deficiência nas aulas de educação física. Agradeço ao espaço do Cumbrace, né, por poder estar apresentando esse projeto. Desde já, muito obrigado.